Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Por que devemos orar de madrugada? Orar de madrugada é melhor? Deus ouve mais a oração da madrugada? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa Dica Rápida. Bem, é verdade que Deus nos manda orar na madrugada? Isso tem algum texto bíblico sobre isso? Tem sim. Nós vamos ver em Provérbios capítulo 8, versículo 17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontram. Então vamos a 3 razões para orar na madrugada. Por que orar? Vamos a 3 razões hoje no nosso vídeo. Primeira razão, porque Jesus orava de madrugada. Quer ver um texto bíblico? Marcos 1:35. Levantando-se de manhã muito cedo, quando ainda estava escuro, saiu de casa, foi para um lugar deserto e ali orava. Então por que orar de madrugada? Porque o Senhor Jesus fazia assim e nós devemos seguir os seus exemplos. Então quer dizer, se ele orava de madrugada, então deve ser bom, obviamente, orar de madrugada. Então a gente deve orar por esse motivo, que é a primeira razão que a gente está explicando hoje. Segunda razão, porque Deus ama o nosso esforço. Não é um grande esforço orar de madrugada para a maioria das pessoas? Acordar, você está com sono, fazer, peraí, eu vou pagar o preço, né? Vamos sacrificar aqui para orar ao Senhor. Deus gosta disso. Quer ver Jeremias 29:13? Vós me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, quando a gente busca de todo o coração, a gente não vê obstáculo. A gente não acordaria de madrugada para conversar com uma namorada, com um namorado, a gente não faria isso. Então, quando você acorda de madrugada para orar, você está provando a Deus que você confia demais nele e que você o quer, que você o deseja. Então Deus se agrada disso e te retribui com poder, com bênçãos, visitando seu casamento, visitando sua vida espiritual, repreendendo as obras de bruxaria, de macumbaria, curando a sua enfermidade. Terceira razão pela qual nós devemos orar de madrugada, porque a concentração é maior. Ora, quando você está de madrugada, não tem filho para te perturbar, o telefone não toca, não tem barulho nenhum praticamente, então você se concentra mais no Senhor, igual a oração no monte também. A concentração é muito maior, muito mais fácil você ouvir a voz de Deus, é mais fácil você falar com Deus, não é? Quer ver um texto em Mateus 6:6? Quando, porém, orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Aqui Deus fala também, entre outras coisas, para a gente se retirar, para a gente se concentrar. Ele não está falando só para a gente não ficar orando as coisas perto dos outros. É apenas para isso, de forma secreta, mas também para concentração. Então, já orei muitas vezes de madrugada, muitas vezes eu oro. A oração flui muito mais, todo mundo sabe disso, quem orou de madrugada sabe disso. Então, a concentração é primordial para você entender os planos de Deus para a sua vida. Para ouvir a voz de Deus, tem que estar concentrado. Para ler a Bíblia, tem que estar concentrado. Então, a oração da madrugada é imprescindível. Agora, se você fala assim, eu não vou orar de madrugada, tem algum prejuízo? Não, Deus não obriga a pessoa a orar de madrugada. Você pode não orar de madrugada. Só que se você orar de madrugada, você vai ter esses benefícios que eu estou te passando hoje. Muitos me perguntam também, oração poderosa é a oração da meia-noite? Não necessariamente, tá? Porque o relógio de Deus é outro, entendeu? Meu relógio é um, de Deus é outro. Então, eu não preciso orar meia-noite. Posso orar 1h, 11 horas da noite, 2 horas da manhã, 4h30. Isso não importa. Importa que você tenha concentração e aquela hora que Deus te acordou é aquela hora que você vai orar o Todo-Poderoso, tá? Então, não fica olhando em relógio para poder orar, não. Os judeus que tinham muito isso, né? Oração da meia-noite, oração das 3 da tarde. A gente não tem isso. Você ora a hora que você tiver fim. E como orar na madrugada? Também muitos perguntam. A oração é normal na madrugada. Se você fizer uma oração de dia, à tarde, à noite, madrugada, não muda absolutamente nada. Você pode falar as mesmas coisas, entendeu? Pedir as mesmas coisas. Colocar um louvor, orar a Deus, não tem mudança nenhuma na oração da madrugada, tá bom? A oração forte é a oração que é feita com obediência, com fé e concentração, tá? Então você tem que crer no que você está orando, senão não adianta nada. Você tem que obedecer o que Deus está falando com você e você tem que se concentrar no que você está falando. Você não pode ficar falando coisas repetitivas, entendeu? Você tem que concentrar, ainda que você repita, mas que é aquilo que você deseja. Está sendo sincero, você está concentrado no que você está falando. Aí a sua oração vai fluir. A partir de hoje eu profetizo que você vai voltar a orar de madrugada. Você vai ser uma bênção diante de Deus. Você vai ver como você vai ter um grande crescimento espiritual. Você pode ser batizado com o Espírito Santo na madrugada. Você pode ter a sua família salva. Deus pode te dar grandes livramentos. Se envolva mais com Deus. Você não sabe como é gostoso orar. E Deus ouvir a oração da gente. E quando a gente acorda, a gente está bem melhor.
A gente ouve notícias boas de que Deus operou na vida da família, operou no emprego, operou no casamento. Coisa gostosa orar. Tem muita gente que já perdeu o ânimo de orar, por isso está com a vida destruída. Satanás está falando na mente da pessoa, falando para a pessoa se suicidar, desistir, não lutar mais pelos seus sonhos. Mas a partir de hoje, desse vídeo, você vai tomar uma posição com Deus e vai passar a orar, não só de madrugada, mas todo momento, e você vai ver como Deus vai quebrar barreiras, quebrar obstáculos e vai te abençoar muito mais, e você vai contar esse testemunho aqui em nosso canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas e assistir esses vídeos que estão aqui do meu lado, que vão te edificar bastante, tá bom? Eu sou o pastor Ivani Vieira, estou à sua disposição também nas lives, às 9h30 da noite, nas terças-feiras. A gente vai estar orando por cura, por libertação. Eu te aguardo lá, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.